Senhoras e senhores, programa Café com Líderes no ar, o poder da conexão. E como sempre um convidado ou alguns convidados acima da média. E hoje eu posso chamar os três de amigos, parceiros, pessoas envolvidos pelo mesmo propósito. Eu, Jeff Mello, tenho a honra de receber... Jefferson Sodré, da BWS Play. Bruno Leal, do Shop Leal. Everton Lima, investimento imobiliário em Itapema, Porto Belo. O que é legal de a gente estar aqui hoje falando para você que vai assistir esse programa em algum momento da sua vida? É deixar para vocês a importância de um propósito. E eu quero começar esse programa com vocês hoje, gente, agradecendo, porque eu sei da correria de cada um de nós, que somos empreendedores, guerreiros, pais de família, entre outras coisas, que se unimos através de um propósito. Eu e o Leal um pouquinho antes, já diretamente na página do Café com Líderes, e o meu xará Jefferson Sodré e o Everton Lima vieram através do braço do nosso projeto, que é o Coffee Unite, que é o futebol. E a gente hoje consegue integrar essas duas ferramentas por uma causa, por um propósito. E eu queria, de forma bem tranquila, perguntar para vocês o que é propósito. Cara, é uma pergunta que é interessante, né? O que é propósito? Eu acredito que propósito seja o caminho, né? Um caminho a se seguir. Eu uso muito que eu tenho o propósito de algumas mudanças na minha vida nesse ano de 2026 e eu estou alcançando várias delas. Então, é o propósito, o objetivo de chegar aonde tu deseja, né? Propósito, como o nosso craque falou aí, acho que envolve motivação, envolve objetivo, da onde a gente quer chegar, para quem a gente quer estar lá quando a gente chegar. Então, é basicamente isso. Propósito para mim é o caminho, como o seu André falou, o caminho e o nosso dia a dia, né? Todo dia a gente tem um propósito, mas sempre seguindo no final alcançar o propósito ou tá sempre passando um nível a mais do seu propósito, né? Nunca chegar no seu limite do propósito e parar ali. Vai ser tempo, vai ser sempre ter um próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e tá sempre levando os próximos juntos e sempre conhecendo mais gente pra gente chegar lá, né? Até porque, só para complementar, né, Jeff, o pessoal que tá na mesa aqui, eu acredito que todo dia quando a gente acorda, já é um propósito de Deus, né? Verdade. É que a gente tem alguma coisa a correr atrás, a alcançar ainda na nossa vida. Senão a gente não acordaria mais, já teria cumprido a nossa missão aqui, né? Então, o maior propósito é a gente acordar de manhã, porque Deus tem um propósito com a gente tem que seguir em frente. O que eu acredito sobre sobre isso, né? Eu acho que cada um tem um chamado e cada um tem o seu propósito pré-estabelecido. Alguns já definiram, outros estão se encontrando, mas eu entendo que toda vez que eu uso esse propósito para abençoar alguém, e eu sempre digo isso, eu acredito muito na lei da semeadura, eu acredito na Bíblia, né? Eu não tenho como colher diferente daquilo que eu estou plantando. Concordam comigo? Isso é verdade. A gente é fruto daquilo que a gente plantou. O que a gente vive hoje é colheita da plantação de ontem, mais ou menos assim. Então, eu também entendo que ainda que a gente tenha propósitos diferentes, estamos unidos no mesmo propósito. Estamos conectados visando um caminho proporcionado por aquilo que nos ligou. De repente, o Leal um dia, não sei se é isso que ele poderia responder, eu vou fazer essa pergunta para ele. O que te conectou ao Jeff do Café com Líderes e o que tu faz da mesa aqui, o que está mais tempo com a gente? A poder estar caminhando junto. Exatamente. Tem um propósito. E é a graça da união desses propósitos que faz o caminho ser tão legal, né? E é justamente, e foi certeiro falar isso, porque cada um tem o seu propósito, o seu objetivo, mas quando pessoas do bem se conectam e juntas caminham por um propósito, tudo aquilo vai clareando, né? São objetivos diferentes, cada um com a sua particularidade, enfim, mas é essa junção de caminhos que faz o propósito da união ser mais forte
justamente por isso, por pessoas se conectarem, se juntarem por esse propósito, mas também acaba atingindo os objetivos particulares de cada um e não tem a vida, a regra da vida é essa: você planta, você colhe. Não adianta você esperar lá na frente colher uma coisa que hoje você não trabalha por isso. Então, foi certeiro na frase e essa conexão que a gente faz, eu com um pouco mais conhecendo lá desde o Café com Líderes, que fez transformar muitas coisas que eu fazia e buscava para que isso se torne mais leve e também mais certeiro. É A bem legal. energia que a gente coloca em qualquer coisa, né? Seja o nosso dia a dia, seja como ligou a gente com propósito. Começou com futebol, começou com um convite de um amigo e acabou unindo essa família, que criou uma família, né? Criou uma amizade, criou um laço que todo mundo se preocupa com cada um. Ah, houve um problema, pô, vi que tu não estava muito bem hoje, mandou uma mensagem ali. Esse trabalho, essa forma diferente de conexão também criou esse propósito de, no final, todo mundo chega no mesmo lugar, né? O que eu acho, sabe, Sodré? A extensão do propósito vai além daquilo que eu posso ver ou imaginar. A gente que é líder, né, ou pelo menos se diz líder, né, que tem um monte de gente com rótulo de líder aí, mas ele não tem a visão de líder. E isso não é uma particularidade minha, mas particularidade de muita gente que eu me relaciono. Eu sempre procuro me atenar a uma coisa que se fala detalhes. E se eu tô com um propósito de montar um time de futebol, um grupo que se reúne, mesmo entendendo que o Veto não joga nada, mas me disseram que joga. Eu sou ocupado Brincadeiras à parte, mas a piada interna tem um pouco de verdade. Mas dentro dessa linha de raciocínio, se eu tô convidando alguém, ou alguém me indica, vamos falar aqui dos vocês três que estão na mesa. O Leal, lá atrás, quando se conectou comigo, foi através do relacionamento de conexões que a gente tinha e tem, e que vai continuar tendo, mas de repente ele deu uma desgarrada por um motivo pontual ali. Entre eu e ele, tinha uma pessoa que não se atenou ao detalhe. E aí eu captei, eu senti falta do Leal. E ele nem tinha uma presença tão marcante assim, ele não era o cara que subia no palco, era um cara no meio de um grupo, sei lá, 50, 60 pessoas que frequentavam com a gente, mas eu tive o cuidado, o detalhe de, 2, 3 encontros que eu não vejo o Léo, o que aconteceu? E aí eu tomei a liberdade, nunca me esqueço de dar num domingo, ligar pra ele e só apenas fazer um gesto. E o gesto assim, o que aconteceu, cara? Aí, cara, é que tal coisa, tal... Não, peraí, mano, mas isso aí não vai fazer diferença pra nós, o que vai ser diferença é a tua presença. E eu nunca me esqueço desse dia, que depois desse dia, ele continuou jogando mal pra caramba. Mas ele não deixou mais de estar antenado e ligado com a gente. Aí se falar do Veto, eu tenho um amigo que é o Ricardo Mendes, a gente se conhece há mais de 30 anos, cara. E aí o Ricardo meio que iniciou com a gente essa fase do Coffee Night e eu lembro quando a gente começou a montar esse jogo, né, do time, ele disse, vamos escolher a dedo algumas pessoas que sejam impulsionadoras do nosso propósito. E aí, entre uma ou outra pessoa, ele me apresenta o Veto. Nos apresenta o Veto, que inicialmente não entrou jogando, não participou jogando, mas eu lembro um dia que a gente estava num campeonato em algum lugar, ali, eu acho que foi na Arena Bate-Bola, e o Veto disse, o Veto vai ajudar a servir a carne, ou assar a carne. Ele é craque, camisa, venderam bem mal o peixe dele também. mas não foi isso? E aí, de repente, estava lá nos servindo, e ele nunca tinha... Mas ele entendeu a linha do propósito. Daqui a pouco, eu tinha um parceiro, que é um grande parceiro, de repente ele não conseguiu me atender numa demanda, atendeu em outra, abriu uma lacuna. A gente precisou fazer um grande evento de start em 2026. Tem o Sodré, né, a BWS. E aí eu disse, vamos fazer a parceria. Ele acreditou no nosso projeto, fez um gesto. Logo em seguida, tinha tudo para dar errado, porque a gente deu uma distanciada de novo e eu mandei resgatar o Sodré. O que eu tô querendo dizer isso? Para não falar demais, eu quero mais ouvir vocês, mas assim, cara, além de tu ter um propósito, que é o grande X da questão, é o que tu quer fazer com esse propósito e através desse propósito. E quando eu convido alguém para fazer parte do meu relacionamento, e eu abro um grupo, faço um grupo, as pessoas à tua volta, elas estão antenadas, mas elas também estão com os problemas delas, os compromissos dela. Qual é o nosso desafio? Qual é o grande lance do líder? É se antenar ao detalhe e fazer com que o grupo respire o mesmo ar sem ficar pesado para ninguém.
Falei besteira ou não? Não falou besteira, não. Falou a pura verdade, né? É bem esse propósito mesmo. O pessoal enxergar o que tem diferente no nosso grupo, o que muda dos outros e conseguir abraçar esse propósito e entender o que não precisa não precisa fazer muita coisa, basta estar presente e entender o que vai conseguir, vamos conseguir levar, ajudar o próximo, ou como às vezes o Jeff não está presente, né, com as suas viagens, mas tem sempre uma frase que a gente fala por nosso pós-jogo ali, que a gente faz sempre uma reunião, como tem o nosso belisco, a gente sempre faz uma palavra que possa servir de repente, não no momento para alguém, mas amanhã, ou serviu para essa pessoa em 10 dias antes, 2 dias antes, e ele, pô, isso vai fazer uma diferença para mim daqui, não vai acontecer novamente. Não, e assim, ó, Everton, eu vou trazer pra minha experiência que vários encontros ali depois do futebol, que as palavras parece que tu tá falando diretamente, vamos dizer, pra mim, assim. Às vezes, ou alguma coisa, algum contra que tá acontecendo naquele dia, naquele momento, naquela hora, ou tu escuta aquelas palavras, parece que o cara leu a tua mente, entendeu ali que tu tá precisando daquele conforto ali, daquela fala, Aquele e abraço, aí tu né? vai pra casa, depois de jogar uma bola com os amigos, quando eu falo na entrevista ali, do pós-jogo ali, que a gente sempre tem aquele encontro de amigos ali, que toda quarta-feira a gente fica louco pra chegar naquela quarta-feira ali, pra bater aquela bola e depois Ansiedade conversar com os bata. amigos, né? E eu, às vezes que eu participei ali no pós, a palavra parece que ela vem direto pra ti, ela pega o teu momento. O teu momento opa, abriu o olho pra isso. Eu preciso melhorar naquilo, preciso me conectar com aqueles ali. Então, tipo, pra mim, nessa experiência que eu conheço o Jeff há 6 meses, que foi no primeiro evento que a gente fez em janeiro, lá no norte da ilha, eu não conheci o Jeff. Foi um amigo comum, o Robson, que me indicou para fazer o serviço, e aí de lá eu conheci o Jeff no meio do evento. No evento que também tinha tudo para dar errado, porque parecia que ia chover. Choveu, deu uns pingos, ficou bem. Aí, pô, a gente tá aqui no estúdio, tá tudo coberto, né? Agora tu pega a câmera do lado da BWS, play, câmera, mesa de som, microfone, aí e fecha tempo, volta tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. Ficou bom, E quando eu recebi o convite novamente, eu recebi aquele contato do Jeff, vem jogar uma bola, vem fazer o campeonato B, vem participar da Brasil Futebol 7 para fazer as transmissões, pô, quando tu pega o telefone, pega a notificação, pô, o cara gostou do meu trabalho e o cara me chamou de novo. Isso é muito bom também. É, e, assim, uma coisa que eu sempre pontuo, falo isso pra ele, falo pra todo mundo, seja quem tá chegando agora, é esse papel de liderança que o Jeff faz com muita leveza, que é o líder que não quer só a luz pra ele. Ele dá a oportunidade da gente também se destacar. E é como o nosso pós-jogo ali de quarta, né? E muito do que você falou é verdade. As palavras ali tocam, porque são palavras que são incentivadas a serem ditas com o coração. Não só palavras direcionadas com um objetivo claro e simples. Muitas das vezes a gente se reúne ali no pós-jogo e, cara, a gente fala de situações como a do Jean, que a gente se uniu e conseguiu ajudar, fazer o nosso trabalho de formiguinha ali, ajudar um pouco. Fala de outras situações que chegam pra gente. E é tudo falado e mostrado de uma forma aberta, de coração aberto. E eu compartilho do mesmo sentimento que você. Sim. Da gente sair dali um pouco diferente de como entrou. A gente sai um pouco diferente. A A cada encontro a gente sai um pouco, sai bastante diferente, é muito aprendizado. E a Eu palavra é nunca- detalhe, né? A palavra é É. detalhe. O Jeff citou a nossa situação ali desde o início, quando eu conheci ele. E ele cuidou desse detalhe, como ele falou. Eu era um participante, assim como vários ali. E ele sentiu que eu me afastei, quis entender o porquê, me chamou, me trouxe de volta. E aí estamos aí fortalecendo uma amizade que já dura um tempão. Então, assim, esse é o nosso papel, né? O que eu acredito muito, assim, eu não acredito no acaso, né? Eu acredito naquilo que Deus proporciona pra gente de oportunidade. Se tu prestar atenção, a nossa vida, ela é muito simples de se tocar as coisas, de se resolver as coisas. Desde que não tenha uma enfermidade,
Nós assistimos recentemente aí um vídeo de um menino e um pai. O sonho do pai dele é eu voltar a ouvir a voz do filho. Cara, a gente não tem problema. É. A gente não tem dificuldade, cara. Mano, esse papo, e isso me deixa repulso, assim, ó, o cara que chega aqui e diz, eu tenho dificuldade, eu tô passando por um problema. Mano, tu não entendeu ainda o que é passar por um problema impoluto. Mas tem gente que tem que ver pra crer na verdadeira situação, na verdadeira luta, na verdadeira relação de fé. O que eu acredito, cara? Eu acredito que todas as oportunidades são para todos e aproveita quem sabe olhar cada detalhe à sua volta. Aí tu tá lá com o teu negócio. Eu vou pedir para você falar cada um pouquinho do seu negócio rapidamente, mas olha só, o cara que mexe com o chopp, ele não pode se preocupar em somente ter o chopp, ele precisa se preocupar com o copo, ele precisa se comprar qual é o melhor lugar, dependendo do evento. Sim. Tu roda muito evento, vamos falar especificamente. O melhor lugar para ele estar estratégico, se vai chover ou não, se ele vai esperar chover para montar a tenda, vai chover, ele vai estar atendendo, vai parar de atender. Então, tipo assim, uma série de cuidados. Mas espera aí, e se a fila tá grande? Quantas pessoas vão deixar de estar naquela fila se tu podia ter mais uma pessoa? Cara, tá antenado, é não baixar a cabeça. Sim. Isso é pra tua vida em todas as áreas. Agora, presta atenção numa coisa. Se tu poder proporcionar um pouquinho do que tu sabe pro amiguinho do lado, pro coleguinha do lado, isso não vai ter a ver com o coleguinha, vai ter a ver com aquilo que, se a gente acreditou na lei da semeadura, o que me custa abrir o olho? Aí eu vou pra uma outra verdade, que é muito fato, assim, ó, cara, eu tenho um monte de defeito, meu Deus, quem não tem, né? Aí eu tenho um monte, mas assim, ó, cara, eu vou te olhar no olho e vou te falar a verdade, com jeito, com carinho. E se tu não gostar, vai ser pior, porque eu vou falar daí a verdade e foda-se se tu não gostar ou não. Então a linha de raciocínio, mano, ela sempre tem que ser pautada aonde eu estou, não esquecer da onde eu vim e aonde eu quero chegar. Pode prestar assim. Cara, a gente não fala de passado, presente e futuro. Meu irmão, se tu quer ser um cara reconhecido, trabalha por esse reconhecimento hoje. Não adianta tu acordar e dormir reclamando que não vai mudar, só vai... Sabe uma coisa legal? É tu juntar 3 pessoas e conseguir... Quem reclama mais? Isso é muito normal, né? Agora tu pensa assim, 4 pessoas igual a gente sentar nessa mesa, assim, ó, quem pode ajudar mais um outro? E nós estamos falando de 4 áreas diferentes. Sim. Verdade. Sim. Minha área, por exemplo, minha área, como falou, de estratégia, liga um pouco com as visitas do Leal. Trabalho com investimento imobiliário, mas é algo diferente. Prédios temos em todo lugar, certo? Seja aqui em Floripa, e na região de Porto Velho e Itapema, eu busco estratégia onde vai ter maior rentabilidade para o cliente e onde ele vai conseguir também passar férias ou uma moradia. Então, tudo isso bem tranquilamente, também buscando algo que encaixe no perfil dele, encaixe tudo, para não também modificar muito o orçamento dele, da vida dele anual, né? Então, rentabilidade e onde ele consegue se divertir também. Juntando os dois, não tem onde a gente não consiga curtir, né? E assim, é muito disso, né? Trabalho com chopp, e quem vê, e a maioria, e é normal, vai pensar, pô, o cara, se eu pedir um chopp com ele, ele vai me entregar um chopp, tá tudo certo. Se eu for no evento lá, vou comprar um copo, tá tudo certo. E não, por trás disso existe todo aquele detalhe, todos aqueles detalhes que são muito importantes, né, para acontecer e dar certo. E desde lá de trás, eu me reunindo lá com Café com Líderes, que foi assim, um grupo que eu aprendi muito e sempre aprendo, justamente por ouvir pessoas que não estão no meu ramo, mas que têm experiências que podem contribuir. E dentro do meu negócio é isso, eu não tô aqui só para te entregar um chopp, eu tô aqui para te proporcionar experiência legal. Eu tô aqui para te economizar no aniversário do seu filho. Você vai economizar tempo e esforço para você não ter que se preocupar, pelo menos com esse detalhe que eu posso te proporcionar. Então, oferecer o que para os meus clientes que acham que é o básico, para mim, o básico tem que ser bem feito e tem que ser entregue de uma forma que eu vá marcar aquela data. Então, assim, eu trabalho muito com datas especiais. Então, que a minha parcela de contribuição seja especial, de alguma forma. Então, é muito isso, é enxergar os detalhes, cada um no seu ramo, e fazer daquilo que seja muito legal, uma entrega especial. Então, a BWS Play, ela tem uma história interessante, né? Porque primeiro, ela chamava Clube da Resenha.
esse Clube da Resenha era um estúdio de podcast, parecido como a gente tá aqui hoje. Só que, como eu digo, toda quarta-feira ela muda a nossa vida, nosso encontro. Por falta de conexões, esse estúdio ele não cresceu. E aí eu acabei precisando fechar esse estúdio, até porque um dos poucos clientes que eu tinha ainda, infelizmente, faleceu, então a gente teve que recomeçar do zero, né? E aí foi o quê? Uma coisa que eu não imaginava, mas eu sonhava lá em criança, narrar futebol. Lá, assim, Não jogou, mas queria estar junto. Né? não joguei, mas queria estar ali próximo, né? Então, quando era criança, sempre montava campeonato em casa, ficava narrando jogos, não sei o quê. E aí eu tenho um filho de 10 anos e esse meu filho começou a jogar diversos campeonatos aí na cidade, no estado. E os pais, pô, precisamos de transmissão, precisamos de transmissão, precisamos de transmissão. Aí eu peguei o meu sonho de criança, os equipamentos que eu tinha, e fui pra beira da quadra ver ele jogar e narrar. E nisso começou a abrir portas de uma forma que eu tive que me adaptar, né? Eu tive que me adaptar. Porque começou a me chamar aqui, me chamar lá, me organizar aqui, vem aqui. Eu vou ter que melhorar o equipamento, porque não pode ser improvisado. E virou um negócio. Então faz 2 anos que a BWS Play virou um negócio. De uma brincadeira de filmar o filho, de um sonho lá de criança. Hoje é um canal no YouTube onde tu transmite jogos. A gente transmite diversos campeonatos aí na cidade, como em Governador Celso Ramos, como a gente também tá transmitindo agora o Campeonato Catarinense de Futsal, transmite a Copa Santa Catarina de Futsal, foi fazer jogo já da Série C do Campeonato Brasileiro. Então a BWS Play, ou a gente produz para o nosso canal, ou a gente produz o sinal para outros players, né? Então isso fez eu entrar dentro da minha expertise, que é estar dentro do esporte, dentro do futebol. E virou uma profissão e eu se organizar. E era uma profissão que eu escapava. Por que eu escapava? Porque é uma profissão cara. O investimento é alto. Tu vai pegar uma câmera, ela é cara. Tu vai pegar um microfone, ele é caro. Por quê? Porque tu precisa também ter qualidade. E aí, a partir do momento que foi crescendo esse número de campeonatos e a importância do campeonato, eu tive que ir em busca desse investimento também. Vindo lá de trás de um estúdio que não deu certo, que teve investimento. Se eu for botar na ponta do lápis, tem conta que eu pago até hoje. Mas faz parte. Foi o quê? Vamos dizer que foi um propósito de Deus, foi uma oportunidade que Deus me deu na hora que eu estava ali desanimado, porque eu fechei meu estúdio e achei que não tinha nada estava dando certo. E ele pegou e abriu as portas para eu ir para outro lado e o negócio começar a girar. É uma oportunidade. Então, eu escuto muito que o cavalo encilhado ele não passa 2 vezes. Vai que esse cavalo passou ali, eu tenho que montar nele e bora trabalhar, né? Então, a BWS Play hoje é um canal esportivo que transmite, como eu falei para vocês, diversos campeonatos. A gente abriu há 2 meses um portal de notícia também, com o propósito de informar as pessoas. A gente vai se adaptando, vamos falar de notícia em geral, vamos falar de notícia só de esporte, o que está engajando mais, qual é a nossa expertise, o que a gente consegue gerar mais conteúdos, mas a gente vai se adaptando ali. E eu estou vendo um próximo passo agora, que é o quê? Que são as conexões. Eu não preciso só explorar um tipo de pessoa. Não, vou lá, o proprietário de time, o proprietário de campeonato, vender o meu produto. Não. Imóveis, shopping, entre outros mercados, pode o quê? Patrocinar a BWS Play. Sim. E com isso, eu não exploro, vamos dizer entre aspas, explorar somente o cara que quer que transmita o jogo dele, entendeu? A gente tem um projeto com o Real São José, que é o time do time da cidade, que vai disputar o campeonato municipal. Ele transmite na BWS Play na plataforma dele. O jogo dele pode ser transmitido com o patrocínio de um parceiro também. A gente vai na Série Ouro do Campeonato Catarinense, eu tô para ir para Lages fazer um jogo entre Lages e Chapecoense, a marca do Everton pode estar lá dentro. Por que não? É uma forma que é as conexões que eu digo que é um novo passo que eu tenho uma certa dificuldade. E eu vejo isso muito no pessoal do Coffee. A forma de me ensinar a quebrar essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Eu não sentei com ele ainda, porque nasceu a filha, não sei o quê. O Henrique. Cara, não, ele é referência. O Henrique, eu já não conhecia o Henrique. Foi a nossa conexão aqui que fez eu conhecer o Henrique. Eu mandei mensagem pra ele. Cara, preciso sentar contigo.
Ele comentou quarta passada, ficamos conversando eu, ele, o Leal, ele comentou, tem que falar com o Sandré mesmo, mano. Eu tenho que falar contigo. Por quê? Porque eu tô chegando num ponto da BWS Play que eu não sei quebrar esse ponto. E vou te dizer, Veto, Jeff e Leal, eu já fui diretor comercial do Avaí Futebol Clube. Então, vender patrocínio e preparar material para prospectar é algo que eu já faço, que eu já fiz, já foi minha profissão no Avaí Futebol Clube. Hoje eu trabalho com uma pessoa que é dirigente da CBF, o Cláudio Gomes. Não sei se alguém aqui na mesa conhece. Já eu conheço, até acompanho ele aí. Pô, cara Então, diferente também, né? E eu preparo todo o material dele para ele fazer as vendas, para o Cicobi, para diversas marcas na CBF, da federação. Só que parece que quando é comigo, sou só eu, dá um bloqueio. Aí eu recebi uma caneta. Quando fala do brinde, eu recebi uma caneta. O negociador. Gastei uma nota lá com ele, com os perfumes dele. aí ganhei uma caneta. Um abraço, Henrique. Um abraço. Sempre assim, né? E ganhei uma caneta e um bloco. Cara, os perfumes foi pra esposa, mas a caneta e o bloco ficou na minha mesinha. Ficou marcando, né? Pô, eu fiquei... Pô, chama ou não chamo? Vou chamar. Aí eu chamei na semana que nasceu a filha. Aí eu dei um tempinho pra ele, né? Curti a filha, não sei o que. Semana passada, vamos marcar. Vamos organizar os dias aí pra conversar. O Jeff. Pô, já me ensaiei umas 40 vezes pra mandar mensagem, já apaguei, já voltei, já não sei o que. Faça isso direto, tá? Nossa, Jeff, se sentar contigo, tu vai ser o cara que vai me ajudar a tirar esse bloqueio. E agora onde é que eu vim falar isso? Num podcast. Direto com o amigo. Direto, cara a cara com ele aqui. Então a BWS Play tá nesse processo, entendeu? Como eu falei, era um tipo de negócio que eu não queria. Eu fugia, que era a mídia, mas foi o caminho de Deus que fez, não, vai lá, começa a narrar jogo, começa a transmitir jogo, porque é nisso aí que tu vai vencer. Era pra você, né? O que eu queria, só pra gente caminhar pro final aqui, o que eu queria pegar só de gancho nisso que tu falou, assim, e isso serve pra mim, serve pra você, e serve pra qualquer um. E também se não acreditar, foda-se quem não acreditar, mas deixa eu falar um negócio pra vocês, assim, ó. Cara, tu já desbloqueou. Isso aí, cara, é uma receita. O que eu acredito, mano? Tu precisa entender que tu não precisa da validação de ninguém. E eu tenho repulsas do cara que diz que é mentor de alguma coisa. É a minha opinião. Assim, ó, cara, mentor, mano, é uma palavra forte, cara. Vai lá na extrema do que é o significado mentor. Eu sou mentor. O que é ser um mentor, mano? Eu sou um cara sobrevivente que vive os meus dias. Algumas coisas eu tenho sorte, outras eu tenho chamado, hoje, outras eu erro, mas eu estou dando a cara. O falar melhor ou não, o desenrolar o manto ou não, aí vai do dom de cada um. Mas assim, ó, o líder, o empreendedor, ele só tem uma decisão, mano. Sabe qual é? Tomar a decisão. Tomar a decisão. Porque quando tu não tá tomando a decisão, cara, tu já tá tomando uma decisão de não tomar a decisão. De ficar em cima do muro. Isso é pra qualquer coisa na nossa vida. Mano, seja lá na família, seja lá no problema do casamento. Meu irmão, se tu esperar pelo outro, tu tá morto. Agora, claro que quando a gente se une em outras pessoas que a gente quer ver o cara ir pra frente, a maré toda ajuda. Mas o grande líder não é quando a maré tá pra frente, a maré é quando tá pra trás, quando ela tá ao contrário. Se a gente esperar a validação de alguém, primeiro a gente tá morto. Segundo, o que eu acredito? Dá o primeiro passo, que o resto é com ele, pô. E eu não tô falando nem de fé, eu tô falando assim, pô, eu acredito em Deus que ele não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Então, um gesto de fé a gente tem que fazer. O parceiro que estava num outro podcast aqui, ele fala em algum momento assim, ó, vem um diagnóstico do meu filho e eu imediatamente não aprovei aquilo, não aceitei aquilo. Eu declarei que eu acredito num Deus que pode fazer acontecer. Só que ele não está só orando e acreditando, ele está fazendo o seguinte, tem que fazer uma mobilização, aí Deus prepara que pode ter uma pseudo-cura, uma situação que deixe o filho dessa pessoa numa situação muito melhor, mas ele vai esperar cair do céu, ele está se mexendo, ele está se mobilizando. Se ele esperar vir falar com um Jeff na vida dele, ou com um Leal na vida dele, agora, claro que o afago faz bem, é claro que, vamos lá, irmão, vamos estar junto. E isso eu acho que nos conecta, eu acho que isso nos proporciona estar bem. Mas, meu irmão, também está numa mesa onde 3 pessoas, um exemplo, diz assim, ó, tu não vai, cara, não segue, mano,
Tu deu abertura pra pessoa te brecar ou te dizer. Mas não. Sabe o que tu vai dizer quando passar um tempo? Que aí tu não foi. E alguém foi lá, foi e fez. Puta. Podia ter sido Não, eu. sabe, podia ter sido eu. Mas sabe qual é o nosso problema? E é um problema nosso, cultural, acho que é isso. Botar a culpa no outro. Isso é do ser humano já. Sempre ou reclamando ou sempre transferindo o nosso erro por outro. Sempre. Precisar de validação, tudo bem, é um perfil. Mas, meu irmão, tu já tá. Aquilo que eu digo assim, o cara do chopp é o leal. Então, tipo, o que que eu posso dar um toque? Mas, cara, o segredo já tá com ele. Eu posso de fora olhar. A gente teve uma situação há um tempo atrás aí. Foi um evento que a gente foi, que eu fui lá, a gente fez o nosso jogo beneficente, eu fui lá assistir o jogo do cara, a gente saiu do nosso jogo, ele não pôde ir porque tava nesse evento lá na Palhoça, lembra? Sim. Cheguei lá, o cara, sei lá, desde as 7 horas da manhã, servindo no shopping. Cara, mas fila, esse cara tem dinheiro, tá? Mas, meu irmão, chegou uma hora que acabou o shopping. E ele começou até a brincar, só mais 10 minutinhos, só 10 minutinhos. Esse 10 minutinhos foi 1h30 pra chegar o chopp. Ele deixou de vender chopp pra caramba. É um detalhe que ele não pode deixar mais. Sim. É uma coisa pontual ali, cara. Então, cara, se ele for a gente ficar esperando muito pelos outros, meu irmão, não funciona. Tu é um cara que tem uma coisa que eu me ensaiei em fazer, que é eu montar a minha estrutura. Junto alguns equipamentos ali, mas não é minha praia, mano. Posso ser bênção pra ti. Mas é o seguinte... Quem tem a expertise é tu. Daí, olha, tu falou, o Cláudio Gomes é um amigo. Inclusive, nós vamos estar juntos semana que vem na Copa do Mundo. Deixa eu te falar um negócio. Ele anda lá, Esse cara, junto com o Bruno Costa hoje é o diretor do escritório da CBF em Miami. É o escritório da Copa que tá lá. Nós vamos estar tudo lá. Eu lembro um dia que o Cláudio Gomes estava para fechar um primeiro negócio dele, que ele vem do Angeloni. Pode buscar isso que eu tô falando aí. Sim. Mano... Ele ficou ensaiando, não sei se mais ou menos isso, mas ficou ensaiando na frente do espelho, ensaiando na frente do espelho e esperando 4, 5 consultores para dizer como é que ele fazia. A reunião era tipo 5 horas da tarde. Ele vai contar essa história aí. De repente, cara, a reunião não era às 5 horas, a reunião era 10 minutos depois. Ele teve que sair correndo e chegar lá. Ele fez um dos maiores contratos da vida dele. Ele não esperou ficar pronto, irmão. Ele não esperou passar esse processo. Estou aqui, ruim, meu irmão, empreendedor, líder, já que nós estamos falando empreendedor. Nem doente tem que parar, meu irmão. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Mas, enfim, falei demais. Eu queria ouvir as considerações finais, uma mensagem final de cada um de vocês. Agradecer infinitamente a presença de vocês aqui. A ideia a gente está produzindo bastante conteúdo. O Café com Líderes, o Coffee on Night, a nossa rede do Poder da Conexão. Nesse momento que você está assistindo o vídeo aí, vai também ter transmissão ao vivo direto da Copa do Mundo. Nós temos algumas coisas que a gente quer fazer, outras a gente está analisando, mas o mais importante de tudo isso é que a gente não é robô. A gente lida com pessoas, e eu sempre falo, do lado daquela outra mesa ali que eu estou negociando, por mais espertalhão, ligeirão que a gente queira ser, e até com boas intenções, a gente tem que lembrar que do outro lado tem um ser humano, tem um pai, uma mãe de família, tem um cara que tem coração, que respira com a gente. Cara, o maior desafio, sabe qual é, mano? É se colocar no lugar do outro. Cuidado pra te não querer pros outros que tu não quer pra ti. Mensagem final de vocês, por favor. Então, quero agradecer o momento aqui, a gente poder conversar, trocar essa ideia. Novamente, nós vamos sair um pouco diferente também, não é só do nosso futebol de toda quarta-feira, da nossa conversa de toda quarta-feira, mas também um pouco diferente aqui dessa mesa também. Quero mandar uma mensagem para todo mundo que está acompanhando aí esse podcast do Café com Líderes, que não desista, siga e agradeça todos os dias por ter saúde. Porque isso. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. É isso aí. E só agradecer, tá de novo aqui nessa mesa, de qualidade, conversar, bate-papo, sempre bom. Sei que eu não estaria nessa mesa se eu não tivesse nesse negócio, se eu trocar de ramo, eu acho que eu não tô mais nessa mesa, Já né? fica esperto. Eu sei que é tudo interesse, eu sei que é interesse. Mas cadê o chopp? Estou procurando aqui o Mas chopp, é não isso. chegou ainda. Agradecer, tamo junto, até a próxima. Tome a decisão e siga sempre o seu propósito. E buscando sempre ajudar o próximo sempre que puder, né? E palavras boas e muita fé e agradecer sempre também. Senhoras e senhores, mais uma edição do programa Café com Líderes, o poder da conexão. Não gostou? Troca de canal. Gostou? Fica com a gente, manda esse vídeo para mais alguém. Eu quero te lembrar de uma coisa. Tudo é possível para aquele que crê. Mas quer dar um toquezinho? Escolhe exatamente quem tu quer que sente na tua mesa. Aqueles aventureiros ou aproveitadores, não convida.
expulsa da tua mesa e abre espaço para vir coisa boa na tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Café com Líderes.